Olá, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? Aqui quem fala mais uma vez é o seu amigo irmão em Cristo, o pregador Robertson Lisboa, e é sempre um prazer imenso poder contar com a sua presença. Hoje faremos mais uma pré-aula das lições da Escola Bíblica Dominical na classe dos adultos. Estamos estudando a revista de edição especial do terceiro trimestre de 2020, que tem como tema os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Está sendo uma aula mais abençoada do que a outra, e eu te convido a estar conosco até o final desse vídeo. Curta, comenta, compartilha com seus amigos, e se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, ative o sininho com a opção todas para ser notificado sempre que cada vídeo for postado. E vamos ao vídeo logo após a vinheta. Glória a Deus. Meus amados irmãos, chegamos agora na lição de número 3, da data de 19 de julho de 2020. E nós temos aqui então esse tema maravilhoso, que é o despertamento renova o altar. É um tema muito propício para os dias de hoje. Eu digo que apesar de ter 27 anos que essa lição foi comentada, ela é muito atual. O pastor, o missionário Eurico Bergsten, ele foi muito inspirado por Deus ao estar comentando. E nossa CPAD também, eu digo que foi direcionada por Deus para estar nos colocando à disposição esse conteúdo maravilhoso. Porque o despertamento, ele realmente renova o altar, e a gente vai estar entendendo um pouquinho mais desse assunto, desse conceito na aula de hoje. Eu tenho certeza que a sua turma será renovada após essa aula se encerrar, porque eles estarão colocando em prática os ensinos aqui que nós teremos à disposição também. A nossa lição tem um texto áureo que vai estar no primeiro livro dos Reis, capítulo número 18, versículo 30, que vai dizer: Então Elias disse a todo o povo: Chegai a mim, e todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor, que estava quebrado. Maravilhoso esse texto. Logo mais entraremos um pouquinho nesse contexto também, falaremos um pouquinho sobre isso. Nossa lição também tem uma verdade prática, ou verdade a ser praticada, que diz que Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. A nossa lição vai ter um texto bíblico base em Esdras, capítulo número 3, no versículo 2 ao versículo 5, e também no capítulo 10, no versículo número 13. Sempre trago aquela velha recomendação com que você faça com sua turma, em uma forma coletiva, em uma forma de revezamento, porque com certeza eles esperam, eles aguardam por esse momento. É um momento especial, onde temos a oportunidade de fazer eles se apaixonarem pela leitura da palavra de Deus e colocarem isso como prática da sua vida. Meus amados, também temos aqui alguns objetivos nessa lição. Um objetivo geral e 3 objetivos específicos. O objetivo geral é justamente identificar o que caracteriza o verdadeiro despertamento espiritual. E 3 objetivos específicos, onde o primeiro é elucidar os alunos o significado do altar para o antigo pacto. O segundo objetivo é entender que Cristo é o centro da nossa comunhão com Deus. E o terceiro é comprovar que nem todos os despertamentos de hoje têm as características mencionadas de um verdadeiro despertamento. Podemos ver que essa aula promete. É um conteúdo fantástico, é um conteúdo fora de série. Nós precisamos aqui estar entendendo um pouco sobre isso. Nós também precisamos entender o conceito do que vem a ser o altar, né? O que vem a ser o altar, os tipos de altares que existiam já naquele tempo e o que simboliza para nós o altar nos dias de hoje. A lição então ela tem como tema que o despertamento renova o altar, e algo que nós precisamos entender é que o despertamento espiritual genuíno ele gera arrependimento, e que com isso o despertamento espiritual ele renova o altar. Só que nós precisamos entender o que é o altar, esclarecer para a nossa turma, porque é uma ideia de que altar é apenas um espaço físico lá no fundo da igreja ou na frente da igreja, aonde ficam ali o pastor, ficam os obreiros, onde é feita a direção do culto, onde o pregador está presente, onde tem os cantores e os irmãos que fazem uso do púlpito ou da tribuna ali. Mas vai muito além disso, há um conceito espiritual sobre a questão do próprio altar. A definição do próprio altar ela vem justamente da palavra altos, que significa estrutura elevada. Então o altar se define como um lugar de se entrar em contato com o poder divino ou com os mortos por meio de um sacrifício
a própria divindade. Então, presumidamente, chama a atenção do poder invocado, né? Oferendas então eram postas nessas estruturas a fim de aplacar a ira daquele Deus que a pessoa estava ali oferecendo, ou solicitar um favor de Deus no altar. Isso é interessante que, apesar da Bíblia ela relatar através de Noé, o primeiro ponto que é citado, a questão do altar, é em Noé, só que nós temos princípios e entendemos que antes de Noé já existia a questão do próprio altar. Por quê? Desde o Éden nós podemos ver que o ser humano ele foi criado então com o intuito de adorar a Deus e de prestar culto a Ele. O ser humano tinha total intimidade, tinha comunhão, tinha acesso direto a Deus, e quando o pecado veio, eles perderam esse acesso, perderam essa questão de ter intimidade, de ter um verdadeiro culto a Deus, estar juntamente com Ele, acesso direto. Mas a necessidade disso, o ser humano sentiu falta, continuou sentindo falta desse momento de estar na presença de Deus. Deus visitava o ser humano antes do pecado, e agora houve essa separação. E para isso é necessário com que algo fosse feito para que essa necessidade fosse suprida. Satanás e seus demônios, sendo astutos como são, eles influenciaram então a humanidade a criarem altares para se aproximar de Deus. Só que, porém, quando eles criam esses altares, eles criam então ali falsos deuses, iludindo, influenciando então a humanidade a prestar cultos a eles através desse altar, a prestar sacrifícios a eles através desse altar. Começa a distorcer o propósito do ser humano, o ser humano ali começa então a adorar outros deuses, a prestar cultos, a prestar sacrifícios a esses deuses, achando, devido à necessidade que tem de buscar o Deus verdadeiro, eles são influenciados ali e direcionados a fazer algo totalmente contrário e abominável a Deus. E ali era nesses altares que eram prestados esses cultos e esses sacrifícios. Também precisamos entender que há tipos de altares que eram formados. Antes de, por exemplo, de Moisés, nós tínhamos ali altares que eram formados por pedras ou por tijolos, que eram erguidos ali então, com cimento de argila, Então ali era montada aquela estrutura, onde sobre aquela estrutura eram oferecidos sacrifícios a esses deuses. Nós também temos a questão de, após Moisés, que Deus ali estipula o tabernáculo, e Deus dá um modelo de como deveria ser um verdadeiro altar de adoração a Ele. E ali nós temos essa questão onde foi criado aquele modelo conhecido de altar, com o que nós conhecemos, onde eram prestados sacrifícios tanto no tabernáculo como no próprio templo de Salomão. E nós também podemos entender e a gente ver que na Bíblia Sagrada nós temos Noé levantando o altar ao Senhor. Nós temos também ali Abraão levantando o altar ao Senhor. A gente vê também o profeta Elias levantando o altar ao Senhor. E a gente vê então com que Deus ali então faz com que os seus servos também prestem culto a eles através do altar. O altar, nós precisamos entender um pouquinho do simbolismo do que vem a ser o altar, e é justamente o lugar onde nós podemos nos aproximar de Deus. É o ponto de encontro do ser humano com Deus. E mediante sacrifício e oração, esse é o lugar onde Deus vem ao encontro das necessidades. Fala da comunicação entre Deus e os homens. Então, entendendo um pouquinho, o altar é o nosso ponto de encontro a Deus, onde nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, é um lugar de comunhão com Deus, nós precisamos entender isso. Então, esse é o lugar onde o homem pode encontrar-se com o poder divino, a fim de encontrar misericórdia e graça. Então, entendido um pouco do que vem a ser o conceito altar, nós podemos entender agora o conceito do contexto de que nós estamos tratando aqui. É importante lembrar que desde a primeira lição, Daniel orava então por um despertamento espiritual. Eles estavam ali 70 anos no cativeiro, estavam sofrendo consequências da sua desobediência. Então Daniel, ao ler o rolo do profeta Jeremias, ele vê ali que o tempo de cativeiro já havia se findado. E ele ora por um despertamento, porque ele olha em volta e nada está acontecendo de diferente. Parecia que tudo ia continuar na mesma situação. Então Deus desperta o rei Ciro, que era o rei da Pérsia, e o rei Ciro então não apenas deixa com que o povo volte para a sua terra, mas dá condições para que eles possam reconstruir o templo do Senhor, inclusive devolvendo os utensílios que tinham sido tomados no tempo de Nabucodonosor.
E é interessante que eles voltam então para sua terra, né? Uma parte deles volta para sua terra, só que lá eles enfrentam bastante dificuldade. Os povos vizinhos, claro que não deixariam com que isso acontecesse com tanta facilidade. Então eles passariam por provações, por dificuldades, né? Por aflições, eles passariam por isso, por tempos difíceis, por tempos trabalhosos, e eles sentiam ali então a necessidade de que Deus pudesse estar no meio deles. Eles entendiam, eles sentiam falta de prestar esse culto a Deus. Então eles precisavam de um propósito muito forte para eles continuarem ali e não desistirem da caminhada, aonde os líderes levam o povo a reconstruir o altar exatamente nas bases a qual Deus tinha colocado antes, ou seja, de acordo com a vontade de Deus. Eles renovam o altar, reconstroem o altar de acordo com a vontade de Deus, fazem esse conserto do altar, consertam o altar que havia antes e colocam ali esse altar renovado agora de acordo com a própria vontade de Deus, sendo obediente a Ele. E assim, eles também poderiam crer que Deus estava presente com eles e que os adversários também poderiam ver que Deus continuava lutando por eles também. Então é maravilhoso, esse é o contexto que nós temos, né? E nós podemos entender que o que caracteriza, né, na verdade, esse verdadeiro despertamento, o que leva esse verdadeiro despertamento é justamente o fato da necessidade do ser humano de se aproximar de Deus, de ter intimidade com Deus, de sentir a presença de Deus. Esse povo precisava sentir a presença de Deus para que eles pudessem estar fortalecidos e serem justamente aqui no caso sentido protegido por Deus. E agora vamos ao tópico de número 1. O tópico de número 1 vai ter como tema: o despertamento conduz o homem ao altar, né? E o subtópico 1.1 vai dizer que os judeus sentiam necessidade do acesso que o altar lhe proporcionava, né? Eu já comentei um pouquinho sobre isso, mas a gente vai ver lá em Esdras, capítulo 3, versículo 3, que o terror estava sobre eles por causa dos povos da terra. Eles estavam amedrontados, né? Eles ali estavam sentindo o grande peso da perseguição que esse povo estava proporcionando para eles. Então o propósito que eles traziam no coração ao retornarem do exílio, daquele momento que eles tinham passado de grande dificuldade, mesmo estando na sua terra, precisava realmente ser muito forte, porque eles estavam rodeados de inimigos cruéis. E por isso o povo sentia a necessidade do acesso a Deus através do altar, né? Então a gente viu a respeito disso, comentamos já que tem em Êxodo capítulo 29, versículo de número 43, vai dizer que este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. O altar seria o ponto de encontro deles com Deus, e os judeus almejam essa presença de Deus através do altar. Então ali o altar é instituído, o altar é levantado, o altar é renovado, e assim eles possam ter de novo ali a presença de Deus, possam prestar o seu culto a Deus, o seu sacrifício, e sabiam que Deus estava presente, porque eles tinham agora contato com Deus, e puderam então manifestar ali todo o cuidado de Deus com esse povo a qual agora estava buscando ele. Havia a necessidade de renovar o altar, havia a necessidade de sentir a presença de Deus, e eles tinham isso através de um altar renovado, né? E a Bíblia, nós podemos contar que, subtópico de número 1.2, que todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Então todo despertamento genuíno começa justamente com o conserto, com essa renovação do altar, né? O altar agora sendo renovado de acordo com a vontade de Deus e consertando aquilo que está quebrado, porque Deus não aceita adoração de altar quebrado. Nós precisamos nos consertar o altar para podermos prestar esse culto a Deus. E na Bíblia nós temos vários exemplos disso. A gente consegue ver aqui na opção de número A, no tópico A aqui, que nos tempos do profeta Elias, no reinado de Acabe, né, no confronto com os profetas de Baal, a primeira coisa que Elias fez foi reparar o altar que estava quebrado. Elias tinha consciência disso, que para que Deus fizesse milagre, para que Deus operasse através da sua vida, era necessário consertar o altar, né? Então Deus, ele restaura o altar que estava quebrado, ele repara esse altar. E Deus, né, e depois Elias sacrificou sobre esse altar e orou a Deus. E o que acontece? Quando o altar é renovado, quando o altar ele é reparado, ele é consertado, quando há um conserto realmente do altar, a gente pode ver que o fogo desceu e o povo exclamou: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, né?
E eu consigo concluir com isso, que o despertamento decorreu o conserto do altar. Ele foi despertado justamente a se consertar, a consertar o altar ali. E quando o altar foi consertado, houve avivamento, o Senhor manifestou do seu poder, o Senhor manifestou da sua glória. Nós precisamos aplicar isso para a nossa vida, que nós temos que ser despertados a fazer um concerto, a renovar o altar, para que o Senhor possa nos avivar e nos renovar também. Nós temos também aqui o exemplo, né, do piedoso, do rei Ezequias. Nós temos aqui também, está na sua lição, está na minha lição a respeito disso. Que logo no início do seu reinado, mandou purificar o templo e tirar toda a imundícia, purificar o lugar do holocausto, que havia sido substituído pelo seu antecessor. A gente vê isso a respeito do rei Acaz, né, que ele havia substituído o local de holocausto. Agora então, quando os sacerdotes sacrificaram sobre o altar santificado, começou um novo cântico. Olha que maravilha! Então começou um novo cântico na casa de Deus. E o despertamento, né, levou à separação do altar. E o despertamento nos leva à purificação. Após então ali o rei Ezequias, né, ele restaurar o altar, fazer de novo conforme Deus estipulou, renovar, reparar o altar. Nós vimos ali que houve manifestação, houve alegria na casa do Senhor, novos cânticos puderam ser tocados na casa de Deus. Também temos aqui justamente o último exemplo que nós citamos, mas há vários exemplos que nós poderíamos colocar, que quando os judeus voltaram do cativeiro, construíram o altar sobre as antigas bases, do modo como manda a lei, e sacrificaram holocaustos ao Senhor. A alegria foi grande entre os judeus, pois podiam de novo sacrificar a Deus e celebrar a festa do tabernáculo. O culto a Deus havia recomeçado. Então eles voltam sobre as mesmas bases que haviam, né? Eles não colocaram outro altar, eles não fizeram outro altar, eles reconstruíram o altar. Porque o que acontece? Nós temos que ter cuidado com essa inovação, né? Estamos tentando mudar os altares. Não, é de acordo com as bases, com os princípios que Deus estipulou. Então eles renovaram o altar de acordo com a vontade de Deus e assim puderam se alegrar e sentir a manifestação de Deus entre eles. E assim eles puderam justamente o que? Renovar e voltar o culto. O culto havia recomeçado. O povo de Deus tinha se encontrado com Deus, se reencontrado com Deus no altar da adoração. E assim Deus quer fazer com você. Ele quer se reencontrar com você para que você tenha cada vez mais intimidade com Ele. Mas que isso aconteça, é necessário com que os altares venham ser consertados. E agora vamos ao tópico de número 2. Agora no tópico 2 nós temos o ponto central da nossa lição, onde é justamente Cristo o centro da nossa comunhão com Deus. Esse é o tópico que nós estaremos trabalhando. Nós precisamos esclarecer algumas coisas a respeito disso, para justamente a edificação e o crescimento da nossa classe. Nós podemos ver então que no tempo do Antigo Testamento, o altar era ponto central do culto a Deus. No tempo do Novo Testamento, o sacrifício de Jesus no Gólgota é o grande acontecimento para o qual apontava profeticamente. Tudo isso porque Jesus, pela morte expiatória, ganhou a redenção para todo o mundo. Nós precisamos entender. Então no Antigo Testamento, o altar que era levantado era o centro do culto. No Novo Testamento é justamente o que? É através de Jesus, através da sua morte no Gólgota, onde ali a cruz, o Gólgota, onde Jesus foi crucificado, passou a ser o centro da adoração. Nós precisamos entender porque foi ali justamente que Jesus conquistou justamente a nossa reconciliação com Deus. Ali se tornou o ponto de encontro entre o ser humano e o Deus a qual ele sempre tentou adorar. Foi a partir daquele ponto ali, quando nós entregamos nossa vida para Jesus, nós entendemos a mensagem da cruz, que nós estamos reconciliados. A cruz é o ponto de encontro, onde nós encontramos com Deus e somos renovados através dele e passamos agora a ter intimidade, somos reconciliados com eles. A cruz é o altar do Novo Testamento. A cruz é o altar na qual nós prestamos o nosso culto a Deus, onde nós voltamos a nos aproximar dele, justamente como era no início. Nós podemos entender que, agora no subtópico 2.1, que toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. Naquele ato da morte de Jesus, lá na cruz do Calvário, lá no Gólgota, nós podemos ver que o Pai Celestial, Deus Pai, atuou. Mas como que Deus atuou?
através justamente da fundação do mundo, né? Antes da fundação do mundo, nós podemos que Deus planejou a obra redentora através de seu Filho. E também podemos ver que Deus Pai, na consumação do século, ele enviou o seu Filho, né? Deus deu ao seu Filho essa missão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Deus então deu essa missão ao seu Filho amado, né? E a gente poder ver também que na consumação do século ele enviou seu Filho e que o Pai participou diretamente do drama do Gólgota. A gente vai poder ver agora, de acordo com 2 Coríntios, no capítulo 5, 19, onde diz: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Deus estava presente no momento do Gólgota, né? Porque ele estava em Cristo Jesus nos reconciliando com ele. Nós também podemos ver que teve a participação do Cristo, né? Que era o Filho de Deus. E como que Cristo participou daquele momento, né? Sendo ele ali o ponto central, sendo Cristo o centro desse culto a Deus, sendo ali aquele o altar de adoração a Deus. Então ele entregou-se a si mesmo em oferta e sacrifício. Jesus se entregou-se a si mesmo por mim e por você. Ele entregou a sua vida por mim e por você. Ele sofreu aquela morte de cruz por mim e por você. E Jesus, né, ele levou nossos pecados sobre o madeiro. O meu e o seu pecado foi levado por Jesus. Exatamente, o meu e o seu pecado foi levado por Jesus lá no madeiro, naquela cruz. E Jesus padeceu para levar-nos a Deus. Ele se sacrificou, se ofereceu como um sacrifício vivo por mim e por você. Ele pagou a dívida na cruz do Calvário com que nós não poderíamos pagar com o pecado. O salário do pecado é a morte. Então, Jesus pagou a dívida para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Então, essa é a participação de Jesus justamente na morte expiatória. E nós também temos a participação do próprio Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o Espírito de Deus naquele momento. Então o Espírito Santo, ele ajudou o Filho a vencer todos os obstáculos que levantaram contra ele até chegar à cruz. O Espírito Santo esteve presente ali com Jesus, auxiliando ele na sua missão, né, consolando, protegendo, guardando. E a mesma coisa ele tem comigo e com você. A partir do momento que eu entrego minha vida para Jesus, o Espírito Santo de Deus, que era o mesmo que habitava em Cristo, passa a habitar dentro de mim, e ele começa a me auxiliar na minha missão, de pregar o Evangelho, de anunciar a salvação, de perseverar, permanecer firme até que Jesus Cristo venha nos buscar. O mesmo Espírito Santo que esteve com Jesus, auxiliando ele, consolando, é o mesmo Espírito Santo que está agindo através da nossa vida. E podemos ver também que foi pelo Espírito Eterno que Jesus ofereceu a si mesmo imaculado, né? Foi através justamente do Espírito Santo de Deus que Jesus permaneceu puro, imaculado, sem pecado. O Espírito Santo de Deus conosco ele também, ele nos ajuda a permanecer santificados a Deus, a buscarmos a cada vez mais essa purificação. Fomos purificados através do sangue de Jesus na cruz do Calvário. O Espírito Santo é aquele que nos ajuda, nos auxilia para que nós possamos continuar então purificados, livres do pecado, livres da condenação do pecado e do próprio pecado em si. E no subtópico 2.2 nós vamos ver a respeito do Espírito Santo. Ele quer, pelo despertamento, mostrar aos homens o grande ou a grande vitória de Jesus na cruz. O Espírito Santo, ele nos abre a nossa mente para que nós possamos entender. Ele quer nos mostrar a verdadeira mensagem da cruz. Então a gente vê aqui que em Hebreus capítulo 10, versículo 32, onde diz que depois de seres iluminados, suportastes grandes combates e aflições. Ele nos auxilia, ele abre a nossa mente, ele clareia para que nós possamos então estar entendendo a mensagem da cruz. E quando nós entendemos a mensagem da cruz, justamente nós suportamos as dificuldades, nós entendemos o propósito, inclusive entendemos o que está acontecendo conosco neste momento. É o Espírito Santo que ilumina a nossa mente para que nós possamos entender os propósitos de Deus. Podemos ver também que o Espírito Santo revela. E como que ele revela?
justamente iluminando os olhos do nosso entendimento, para que saibamos a grandeza de seu poder sobre nós, que manifestou em Cristo, ressuscitando-o dos mortos. O Espírito Santo revelou a Pedro que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus vivo, né? O mesmo Espírito Santo que revelou a Pedro que Jesus Cristo era o Messias, né? Que ele era o Cristo, o Filho de Deus vivo, é o mesmo Espírito Santo que nos conduziu até Jesus e nos revelou que Jesus Cristo é o Senhor, que ele é o Messias, é o mesmo Espírito Santo que nos iluminou a mente para que nós pudéssemos então confessar a Jesus como o único e suficiente Salvador da nossa vida, mas é entendermos também que ele é o nosso Senhor e que ele é o Senhor da nossa própria vida também. Também podemos ver que o Espírito Santo ensina a profundidade, né, o vitupério da cruz. Então nós vemos aquele momento que quando Jesus na estrada de Emaús, ele explicava aos seus discípulos o que as Escrituras escrevem sobre sua morte, os corações deles ardiam. Temos aquela passagem, após a ressurreição de Jesus, ali Jesus tinha morrido, haviam 2 discípulos no caminho de Emaús, onde eles estavam ali entristecidos, conversados, porque achavam que através da morte de Jesus tudo estava perdido. Tinham colocado toda a sua confiança naquele Jesus que estava com eles ali. Agora Jesus morre e eles ficam desesperançados. Mas Jesus ali se apresenta junto deles, né, vai junto com eles, caminhando junto com eles, explicando a respeito da sua morte, né, que as Escrituras já diziam a respeito disso, e que eles poderiam crer que ele era assim o Messias e crer nas promessas, que as promessas estavam de pé. E a Bíblia diz, né, que quando eles já estavam em casa ali, após Jesus se revelar a eles, que o coração deles ardia quando Jesus falava. É o Espírito Santo que faça com que essa chama queime em nosso coração. Ele que faça o nosso coração arder quando nós estamos na presença de Deus. É o Espírito Santo de Deus que nos ajuda a ficar de pé e ter a nossa esperança renovada a cada dia. Glória a Deus. E nós também vemos que o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. Sob o infinito alcance do brado, está consumado, Deus confirmou esta palavra do seu Filho, fazendo o véu se rasgar de alto a baixo. Por causa do brado, a justiça de Deus é oferecida a todos aqueles que creem em Jesus. Jesus está lá, na cruz do Calvário, né? Após todo aquele sofrimento, com seus braços abertos, ele dá aquele brado, está consumado. Naquele momento, lá no templo, Deus confirma aquelas palavras de Jesus, a missão estava cumprida. E o véu que havia no templo, que simbolizava a separação entre o homem e Deus, ele se rasga de alto a baixo. Ou seja, partindo de Deus a iniciativa. Deus confirmando que a missão estava justamente ali completada. E a partir daquele momento, aquela separação que havia entre o homem e Deus não existe mais. E nós passamos a ter acesso direto a Deus. Aquele que entregou a sua vida a Cristo Jesus tem total acesso direto a Deus. Glória a Deus. O seu coração passou a ser o altar de adoração a Deus. Porque o Espírito Santo de Deus passou a habitar dentro de você. E você passou a ser um local de adoração a Deus. A sua vida passou a ser um altar de adoração a Deus. Glória a Deus por isso, meus irmãos. Então o Espírito Santo explica o verdadeiro significado da morte de Jesus na cruz. E agora nós passamos a entender o que para aqueles que não são da carne parece loucura, para nós que entendemos através do Espírito Santo, nós entendemos que era o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Isso é maravilhoso, isso é lindo. Quando nós entendemos o propósito da cruz, nós passamos a ter uma visão diferente do que nós vivemos e do que Cristo fez por nós. Então, também o Espírito Santo penetra todas as coisas, nós podemos ver isso. A luz da glória de Cristo revelada na cruz é uma luz que tudo manifesta. Quando essa luz ilumina o painel da nossa consciência, como aconteceu com o profeta Isaías, sentimos o grande peso dos nossos pecados. E pelo Espírito Santo somos despertados e levados ao arrependimento. Glória a Deus. O despertamento ele gera arrependimento, já falei sobre isso. E o Espírito Santo é aquele que ilumina a nossa mente, aquele que clareia, aquele que mostra onde está sujo, ele mostra o pecado. O Espírito Santo, além de nos consolar, além de nos auxiliar na nossa missão, é ele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo.
Antigamente vivíamos uma vida onde tínhamos práticas que nós não vimos maldade, achávamos que não era nada errado, mas que agora, através do Espírito Santo, nós entendemos que eram pecados, que eram coisas que desagradavam a Deus, e agora por Ele também, através dele, nós buscamos nos consertar. E esse conserto é justamente consertar o altar, tirar aquilo que não agrada a Deus, né? E quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, deixamos com que o Espírito Santo tenha um domínio sobre nós, nós renovamos o nosso altar e o renovo vem sobre a nossa vida, o avivamento vem sobre a nossa vida. Nós precisamos justamente isso, renovar o altar, deixar com que o Espírito Santo de Deus trabalhe, nos mostrando o que é errado, para que nós possamos então não praticar mais o que é errado e deixar com que Ele tenha um domínio total sobre a nossa vida, para que nós possamos viver esse grande avivamento esperado e para que nós possamos perseverar mesmo em meio a dificuldades, até que o Senhor Jesus venha para nos buscar, para entregar a recompensa que é a coroa da vida. Glória a Deus. Falei que é uma lição com conteúdo maravilhoso. Se você está gostando, então deixa aqui no comentário um gostei, conte um testemunho, né, dê a sua opinião sobre a aula de hoje, que isso vai nos ajudar muito. E agora vamos ao último tópico, que é o tópico de número 3. Meus amados irmãos, esse tópico 3 está realmente sensacional. A impressão que dá é que o comentarista escreveu ontem sobre isso. Por quê? É muito o que nós estamos vivendo na nossa realidade. E o tema é justamente cuidando com as imitações. Na lição vai dizer assim: alguns dizem que nem todos os despertamentos de hoje têm características mencionadas nessa lição. Concordo plenamente. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham, olha só, alguma aparência de sabedoria em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Também em nossos dias aparecem movimentos que são imitações baratas do verdadeiro despertamento. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem com suas técnicas dominar o auditório e podem fazer o público fazer o que quiserem, rir, chorar, pular, gritar, bater palmas, etc. Sabem até mesmo imitar o batismo no Espírito Santo. Olha esse perigo. Pessoas usando técnicas humanas para imitar o batismo no Espírito Santo. Técnicas humanas por influência maligna. Temos que deixar isso muito claro. Ensinando o povo a falar em línguas. Todo movimento feito sem que o Espírito Santo esteja na direção não pode prosperar. E aqui, o comentarista deixa uma frase fantástica, né? Que é justamente como uma tartaruga deitada de costas, onde ela movimenta os pés, mas não pode sair do lugar. Estamos vivendo um tempo onde nós estamos acompanhando com muita frequência isso. A Assembleia de Deus é uma igreja pentecostal e é responsável pela chegada do movimento pentecostal no Brasil. Porém, surgiram-se muitos movimentos, né, se dizendo pentecostais. Surgiu depois o neopentecostalismo e agora alguns movimentos ali se dizem movimentos emergentes que estão acontecendo, que estão banalizando justamente o verdadeiro e genuíno movimento pentecostal, o verdadeiro e genuíno despertamento, o verdadeiro e genuíno avivamento. Estamos acompanhando ali homens usando técnicas humanas por influência maligna, né? Sendo verdadeiros animadores de auditório, fazendo com que através de técnicas as pessoas tenham ações de acordo com a vontade deles, fazendo as pessoas pularem, gritarem, rirem, chorarem, se emocionarem, né? E até mesmo tentam imitar justamente o batismo no Espírito Santo, ensinam as pessoas a usar técnicas, né? e falam em línguas, né? Imitam as línguas estranhas e tentam fazer com que isso venha aparecer um grande avivamento, um grande despertamento. Eu estava uma vez em uma reunião, um encontro, um grande culto, um grande congresso, onde ali uma multidão de pessoas ali foi para frente, começou a pular, gritar, saltar, e realmente nós não conseguíamos ali ter certeza se era realmente Deus operando em todas. Creio que ali muitas pessoas foram realmente batizadas no Espírito Santo, mas nós podíamos ver visivelmente pessoas
apenas imitando outras pessoas, o pregador insistindo, incentivando para que eles fizessem exatamente como os outros estavam fazendo, dizendo como eles deveriam agir ali, como eles deveriam pular, né? Dizendo para eles, usando técnicas para que eles pudessem se emocionar. E nós temos que tomar bastante cuidado com isso. Há muitos movimentos surgindo nos dias de hoje, principalmente que estão acolhendo e influenciando demonicamente muitos dos nossos jovens. Movimentos que estão usando o nome de Deus, estão usando o nome de Cristo, né? Estão usando como se fosse um comércio, atraindo nossos jovens, nossos adolescentes, reunindo eles ali. Igrejas que fazem questão de não parecerem igreja. Igrejas que estão abolindo totalmente a palavra do Senhor, estão apenas usando para si próprio. Igrejas que estão usando versículos isolados e ainda mal interpretados para poder fazer com que as pessoas pratiquem atos demoníacos e atos abomináveis a Deus e achando que isso está tudo certo. Igrejas que ensinam, por exemplo, que você não pode perder a salvação. Igrejas que ensinam, por exemplo, templos, escuros que parecem mais boates para gerar um pouco de emoção. Usa uma técnica da psicologia para dizer que através do escuro as pessoas se soltam um pouco mais. Meus amados irmãos, Jesus, ele é luz e nos ensinou para ser luz do mundo. Nós não devemos andar em trevas. Se você chegar em algum lugar onde há luzes apagadas, lugares escuros, paredes pretas, tome bastante cuidado, porque trevas é algo que provém de Satanás. De Deus provém a luz. Nós não precisamos de trevas para que a gente possa se soltar, para que a gente possa se render ao Senhor. Então tenta usar de técnicas humanas para causar emocionalismo, né? E assim causar um falso avivamento. Pessoas estão sendo iludidas através de melodias, worship, melodias que tocam realmente ali o emocional do ser humano e que fazem chorar. Mas se você for ver bem, quando você estava no mundo, você já chorava quando ouviu uma música triste. Então se eu coloco um fundo, um arranjo musical triste, eu coloco uma letra que massageia o meu ego, eu também vou chorar. Nem toda vez que me emociono é a presença de Deus. Nem toda vez que eu me emociono é o Espírito Santo trabalhando em mim. Muitas vezes é o que? A minha carne sendo alimentada e eu sendo enganado. Eu passando por um falso avivamento, eu passando por um falso despertamento. Nós temos que tomar um cuidado muito grande sobre isso. Precisamos voltar a essa doutrina, precisamos voltar a conhecer os princípios do pentecostalismo. Nós precisamos entender que o Espírito Santo trabalha assim nos dias de hoje, que ele está ativo, que ele renova com o batismo no Espírito Santo, nos dá o dom de línguas, variedade de línguas, ele tem se manifestar, onde ele age assim em movimento, mas nós precisamos tomar cuidado e entendermos se é um avivamento genuíno ou se é um falso avivamento. O comentarista que foi muito usado por Deus trazendo esse tema, e eu louvo a Deus pela oportunidade de poder falar um pouco sobre isso. Temos uma grande preocupação, porque Satanás está enganando milhares e milhares de almas, pessoas sedentas por passar pelo verdadeiro avivamento, mas que estão se contentando apenas com essa encenação, apenas com esse falso avivamento. Pessoas que dizem ter um encontro com Jesus, mas que não tiveram mudança de caráter. Justamente o despertamento lhe renova o altar. O verdadeiro avivamento ele vai gerar arrependimento. O verdadeiro avivamento vai fazer com que nós tenhamos o fruto do Espírito Santo evidentes em nossa vida. O verdadeiro avivamento faz com que as pessoas sintam a presença de Deus através de nós. O verdadeiro avivamento faz com que a gente seja cada vez mais parecidos com Cristo. O verdadeiro avivamento faz com que a gente permaneça cheio da presença de Deus. O verdadeiro avivamento faz com que nós, onde colocamos a planta dos nossos pés, a presença de Deus possa se sentir. O verdadeiro avivamento deixa com que o Espírito Santo tenha liberdade para agir em nós. O verdadeiro avivamento faz com que nós nos esvaziamos de nós mesmos. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertamento renova o altar. O verdadeiro avivamento faz com que nós consertamos o altar a Deus, a verdadeira adoração. O verdadeiro avivamento, o verdadeiro despertamento faz com que nós sejamos cada vez mais cheios do Espírito Santo de Deus e com que nós possamos cada vez mais ter a nossa esperança renovada, sentir a misericórdia de Deus sendo renovada em nossa vida e nós possamos viver o renovo a cada dia. Mas que para isso aconteça é necessário com que nós venhamos
a viver uma vida de oração, de consagração, de jejum, de obediência, de adoração a Deus. Deus quer avivar a nossa geração. Por isso Deus está despertando nós através dessa lição, para que nós possamos então renovar o altar, reconstruir, reparar os erros, nos consertarmos perante Deus, voltarmos à verdadeira santidade, à prática da sã doutrina e tomar cuidado com os falsos despertamentos e com falsos avivamentos. Mas não apenas tomar cuidado, sim, cuidarmos de nós mesmos, mas despertarmos aqueles que estão indo por esse caminho errado. E a melhor forma de fazer isso é justamente pregando o Evangelho, pregando a verdade para que a mentira possa cair por terra. Eu creio, meu amado irmão, que você foi abençoado com essa aula. Eu te convido a mais uma vez irmos juntos, em unidade, rompendo contra as portas do inferno, pregando o Evangelho, anunciando a salvação em nome de Jesus. Se essa palavra falou contigo, se essa lição, essa aula falou contigo, deixa aqui seu comentário, compartilha com seus amigos, manda no grupo de adolescentes, manda no grupo de jovens, manda nos grupos da igreja, no grupo da família, né? Posta em suas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, Parler, né? Faça com que essa mensagem chegue a mais pessoas, para que mais pessoas possam ser realmente despertadas e levadas a renovar o altar. Que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Amém.